Está no ar. Está no ar. Está no ar. Muito boa tarde, senhora Roberta. Muito boa tarde, André. Como é que a minha amiga está? Estou muito bem. Entusiasmada de estar aqui. Está muito entusiasmada? Eu acho que esse bate-papo vai ser inspirador. Vai ser inspirador. Se não fosse inspirador, não estavas aqui. Olha. Ok? Isso é já a primeira. Então, olha, vamos começar desta maneira. Vais-te apresentar aqui à minha comunidade, que tu já estás um bocado dentro da comunidade e as pessoas vão perceber porquê, porque tu vais contar a história, vou-te deixar a ti, porque tu és a minha convidada. E por isso, epá, eu vou começar a dizer que tive o prazer de te convidar para seres a minha segunda convidada, porque acho que fazia muito sentido, e nós no caminho viemos a falar sobre isso, por tu seres Roberta, Beta, e vai ser o nosso grande tema de agora, desta nossa conversa, o tema do lado beta, tipo... A versão a beta. versão beta. O lado beta é a tua empresa. É a minha marca, é. A tua marca, exatamente. Mas a versão beta, exatamente, é esta nossa evolução constante, não é? Nós nunca somos iguais. Eu hoje já aprendi muito mais do que ontem. Por isso, quero que nos fales disso, o quão inspiracional é a tua história e pronto. Mas antes eu me apresento ou tu me apresenta, André? Queres que eu te apresente? Me apresenta. Então pronto. Olá pessoal, temos aqui connosco hoje a minha amiga Roberta. Sim. Que eu tive o prazer de conhecer este ano, no meu desafiante ano de marketing. E eu no meu desafiante ano de intercambista aqui em Lisboa. Intercambista, o pessoal aqui em Lisboa chama Erasmus, mas o pessoal no Brasil vai entender o que eu estou dizendo. Exato. E foi uma conexão, que também já vamos falar sobre um bocado das conexões e das coincidências que a vida tem, não é? Que não são coincidências. Exato, que não, vamos acabar, ninguém tem uma resposta concreta para isso, não é? Mas nós acreditamos que sim, que não existem coincidências e que tudo é uma razão. E tudo tem uma razão. É. Por isso mesmo, eu vou apresentar a minha, Roberta Matana, uma glamourosa, né? Vocês usam esta palavra no Brasil? A sério? Sim. Glamourosa jornalista brasileira, não sei, esqueço-me sempre do nome da tua região. Eu sou do sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Ok, pronto. Do Rio Grande do Sul. E algo que não está na minha biografia, mas que é bom a gente sempre falar, que eu sou vegetariana. Exato, vegetariana. Há 12 anos. Eu também estou a começar o processo de saber ver se sou vegetariana. Quer dizer, não gosto de chamar nomes a essas coisas. Estou a deixar de comer tanta carne. É sério, André? Exatamente. Não acredito. Juro. Juro. Arrasou. Bem-vindo. Arrasei. Arrasou. Bem-vindo ao time. Ao time. Eu não considero que seja por times, né? Eu acho que é mais... É um propósito. É um propósito e é uma necessidade. Nós pensamos bem, não é? E também é derivado a um próximo convidado que eu hei de trazer, ao João, que me inspira bastante também. E que eu vejo que comecei a ver as coisas de outra maneira, não é? E é uma experiência, não é? Vou ver como é que mudou. Até agora está... Eu te influenciei. Tu, a minha melhor amiga a Carolina, que é a namorada do Daniel. Olha, tenho de agradecer primeiro. Nós estamos neste momento não no meu estúdio, mas sim no estúdio do real fundador da Exquisite. Eu vim depois, mas acabei por dar o significado à marca, não é? Mas ao real fundador da Exquisite, que é o Daniel, que também vai ser um convidado, que vocês ficam já a saber. Já sabem mas já sabem mais 2 convidados, hein? Olha só. Mais 2 convidados que têm este espaço, e a história até adquirir este espaço é super motivacional, porque pronto, agora vamos deixar para o próximo, mas pronto, é um agradecimento muito especial a Daniel por nos ter proporcionado este espaço. Claro. E pronto. Mas, bom, então eu também vou me apresentar. E também quero agradecer a essas conexões que a vida nos proporciona. Vocês veem só, eu
Ano passado morei na França, estudei um semestre lá na faculdade em Lyon. E depois eu decidi que eu podia um pouco mais, que eu podia, sei lá, passar por uma outra experiência internacional de estudos, essencialmente porque eu sou uma eterna versão beta de mim mesma e já lá vou chegar. E decidi vir aqui para Lisboa e estou oficialmente cursando Relações Públicas, mas eu também decidi pegar algumas disciplinas de outros cursos. E quando eu peguei disciplinas de publicidade e marketing, a disciplina foi marketing digital, que é um assunto que agora está em alta, e eu me deparei com esta pessoa. Pode chamar personagem. Com esta pessoa aqui. Fala mais para o microfone, desculpa. Na faculdade, nessa disciplina. E eu acho que foi uma conexão instantânea, assim, porque eu gosto muito de pessoas que têm propósito, sabe, André? E eu acho que nada é por acaso. Ai, olha só, aliás, olha o que eu tenho aqui. Isso aqui, o André me deu da Exquisite, porque eu incomodei ele porque eu queria o autocolante da Exquisite, mas eu pedi uma dedicatória. E ele escreveu assim: não existem coincidências, a vida junta por um propósito. Por isso, a energia é a mesma e, como vocês dizem, estamos juntos. Né, André? É isso mesmo. Então, Sacana, essa eu não tava esperando. É isso que eu verdadeiramente acredito. E olha, tá sempre aqui no meu telemóvel, tá sempre aqui comigo. É isso que eu acredito, eu acho que nada é coincidência. Nós somos vibração, nós vibramos energia. Então, sabe, eu tô aqui do outro lado do oceano, distante do Brasil, da minha casa, da minha família, dos meus amigos. E que grata surpresa eu tive em conhecer pessoas que me inspiram também. E com uma proposta que é essa marca Exquisite, que é... Bom, a tua comunidade certamente sabe do que se trata a Exquisite. Quer dizer, e tudo mais. sabe ainda não sabe, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não acompanhei o nascimento desse projeto. No entanto, eu testemunhei quando ele começou a engatinhar, que foi precisamente nessa disciplina. E claro que foi ali que ele foi colocado... esta pressãozinha, não é? Isso, foi colocado a efeito. Mas assim, André, para te dizer que eu quero te agradecer também de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com a tua comunidade. Eu acho que isso também expande um pouco mais a abrangência da Exquisite à medida em que isso vai ser compartilhado também com o Brasil e, por que não dizer, com né? os países lusófonos. Mas assim, então te agradecer e agradecer essa conexão que não foi uma coincidência, porque nada na vida é coincidência. Exatamente. E pronto, mas assim, fiquei muito satisfeita e muito entusiasmada, assim, Não, e assim, nos nossos almoços, no refeitório da universidade, eram conversas sempre muito profícuas. Nós ficávamos conversando horas e passava o tempo e daqui a pouco nós tínhamos outra disciplina e a gente queria continuar conversando no almoço, não é? E como diz o nosso amigo André Santos, ele diz assim que aquelas conversas que nos mantêm longe dos nossos telemóveis são essas conversas que valem a pena. E é muito verdade, tu não concorda? Concordo, sim, senhora. Porque cada vez mais nós ficamos agarrados a isto, não é? Eu, por exemplo, quer dizer, eu quando me junto em grupo com quem quer que seja, evito ao máximo pegar no telefone, mas muitas vezes é mais forte do que eu também. Agora nesta fase de eu estar sempre a querer estar em cima do acontecimento, a ver o que é que as pessoas estão a dizer, a ver o que é que... Mas em relação a uma coisa específica, não à toa, não é? Porque muitas das vezes e muitas das pessoas veem o telefone porque já é um hábito, já estão tão acostumadas a estar conectadas, né? Como Sim, vocês dizem, e esquecem-se, né, do realmente propósito de nós estarmos a conviver, porque nós não nascemos, a humanidade não foi feita com telemóveis, não é? Com certeza. Essa é a conexão online, agora se trata da conexão offline, que é essa conexão que verdadeiramente importa. Quer dizer, vai ser transmitido online, mas com propósito, não é? Com propósito. Se vocês tiverem uma conversa que já ser muito interessante, deixo já aqui o convite. Vejam, ouçam um podcast da Exquisite, ouçam esta conversa, vejam esta nossa conversa e pronto, pelo menos aprendem alguma coisa. Eu espero que isso possa inspirar, possa motivar também. Sabe, eu sou uma pessoa sempre muito entusiasmada, André, eu acho que isso é nítido, né? Eu sou entusiasmada porque...
tens de olhar mais para mim, não pode. Ai. Tens de olhar mais para mim e eles vão ver que vais estar a falar com eles, não é? Desculpa. Eu sou uma pessoa entusiasmada porque eu acho que... O entusiasmo é tão grande que já estás a falar para pessoas que não estão propriamente aqui, é? Isso tu vai cortar, André, não fica Não legal. vai nada cortar, vais ficar. Não. Vai, bora. Até já me perdi. Não perdeste nada, és entusiasmada por natureza. Sou uma pessoa entusiasmada, eu acho que... Eu nem sei o que ia dizer, me perdi mesmo. Sério? Tudo bem, passo para a próxima pergunta. A próxima pergunta. Então é assim, vou-te já começar com uma pergunta. Vá. Que eu, desde que conheci, sempre fiquei e tentei perceber, não é? Mas nunca quis ser muito interventivo nesse campo, não é? Mas gostava de saber, e percebi que tu tens esta mentalidade assim para a frente, a tua empresa, tiveste o propósito de vir para cá. As pessoas não sei se sabem, mas não se deve perguntar nunca a idade de uma senhora, não é? Mas a Roberta já não tem a minha idade, mas tem 31 anos. 31 anos e decidiu voltar a vir estudar, apesar de já ter uma carreira no jornalismo, não é? Sim. E ainda mais, e tens noutras áreas que tu já te chegaste a dizer, e mesmo assim, não é? Tu tiveste aquela vontade de vir sozinha para Portugal, sim, para vir continuar a estudar, sim, porque faz sentido na tua, lá está, neste teu mindset, né? E nesta tua razão, né, de ser sempre a versão beta, não é? Está sempre a querer evoluir. Perfeito. E eu sempre me questionei, desde que conheci, quando é que veio esse propósito? Isso não nasce, quer dizer, acaba por nascer, não é? Mas qual foi o momento que te diferenciou, ou que marcou diferença na tua vida, para que tu fizesse isto? Tu podias estar no Brasil a fazer a tua vida normal, não é? Sim, mas o que é que deu na cabeça? O que é que deu na cabeça? Tipo, não quer estar assim parada? Não é? E tu gostavas de fazer jornalismo, penso eu. Sim, na verdade eu sempre trabalhei com a comunicação global, não só com o jornalismo, mas eu vou chegar lá. O que ressignificou a minha vida, né? É mais essa pergunta. Assim, existiu um ponto, sim, na minha vida que acabou por me ressignificar, mas antes disso, só pontuar, André, que eu não vim para Portugal para recomeçar os estudos ou para continuar estudos. Eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar, desde que eu saí do colégio, do secundário, como vocês chamam aqui, eu nunca parei de estudar. Eu entrei na faculdade no jornalismo com 16 anos, eu me graduei com 20, a partir daí comecei a trabalhar, mas na sequência fiz pós-graduação, fiz MBA, estudei idiomas, né, inglês, francês, depois, nesse período também fundei a minha empresa, e as coisas começaram a acontecer, mas assim, para dizer que eu nunca parei de estudar, em 2017 eu fiz o meu primeiro Erasmus, então, que foi para a França, morei em Lyon durante um semestre, fiz 6 disciplinas na faculdade, todas em francês, e fiquei contente porque eu consegui me adaptar e entender bem, sabe? Porque não é assim, né? Fazer uma faculdade num outro idioma, e eu acho que eu me dei bem ali. No entanto, eu achei que eu podia um pouquinho mais e decidi vir para cá. Eu fiz algumas buscas de algumas universidades que seriam referência na comunicação. Me deparei com a ESCS, que é a Escola Superior de Comunicação Social, aqui do Instituto Politécnico de Lisboa, e decidi vir para cá, então, aos 31 anos. De fato, eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna estudante. Eu nunca vou parar de estudar, porque eu sou a eterna versão beta de mim mesma. E o que isso quer dizer, a gente já vai explicar. O que é ser beta? Mas antes disso, para responder a tua pergunta, André, aos 25 anos de idade, eu tive um diagnóstico não muito legal, assim. Eu tive nódulos de tireoide e aquilo estava numa fase indeterminada. O que era, se era maligno, se era benigno, enfim. E pronto, entre o diagnóstico e a cirurgia foram 15 dias, dos quais os 2 primeiros eu só chorava. Eu chorava, eu fiquei realmente muito triste, eu pensava, por que eu? Eu comecei a questionar a Deus, mas poxa, por que eu? Porque aos 25 anos eu tava com a minha carreira, sabe, a mil, auge, né? Trabalhando bastante, eu só pensava em trabalho, eu tava realmente 24 horas pensando em trabalho. Eu também, se calhar até me posso identificar um bocado até com essa tua fase, né? Porque eu tive o acidente
na fase em que eu estava mais, no tipo, auge. não era, eu não digo no auge, mas estava concentrado só em mim, não é? Só nas minhas coisas, tinha entrado noutra empresa, supostamente que era melhor, não é? E ia-me dar uma qualidade melhor na vida, não sei o quê, e voltei outra vez a estudar, andava no ginásio porque estava-me a sentir bem comigo mesmo, né? Com o desenvolvimento do meu corpo, etc, etc. E pronto, estava bem, estava tipo... Como é que é de explicar? Sabia o que é que eu era, porque eu sempre estive sozinho, sem ninguém, sem nenhuma relação, sem nada. E eu acho que é o momento em que as pessoas conseguem conhecer a 100% elas quando estão sozinhas, completamente sozinhas. E eu escrevia, estava mesmo, pronto, lá está. E o acidente aconteceu nessa altura, foi tipo um teste, não é? E aí naquele momento de questionamento e tal, eu realmente me questionava porque aos 25 anos ter nódulos de tireoide, que implica, assim, de uma maneira super simplória. Eu não sou médica e desconheço um pouco do que eu tive, mas de uma maneira super simplória, a tireoide é a glândula que regula os hormônios, né? De engordar, emagrecer. Então eu precisei extirpar esse órgão, essa glândula do meu organismo. Mas pronto, então aqueles 2 primeiros dias eu me questionava e por que eu e tal. Depois, como eu disse, entre o diagnóstico e a cirurgia foram lá uns 15 dias. Depois desses 2 primeiros dias eu tava super forte, sabe? Eu tinha um pensamento positivo, eu adotei o comportamento do pensamento positivo de saber que tudo ia ficar bem. Por falar em pensamento positivo, tu foste a primeira a escrever... Só pra concluir. Okay, e aí eu ressignifiquei, a partir dali... eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção na minha saúde, não só em trabalho, sabe? Eu acho que lá está, eu acho que nós trabalhamos num ritmo frenético para acumular capital, para conquistar dinheiro. E por quê? Qual é o objetivo da vida em conquistar dinheiro? Tu compreende? Sim. E aí no fim o dinheiro fica. Nós temos... Toda a gente vai morrer, né? E o dinheiro fica. É isso. Claro que eu quero ter uma vida confortável. E confortável não é de ostentação. É uma vida confortável. Eu quero, né, poder proporcionar um bom colégio aos meus filhos. E quer dizer, começar a pensar no futuro. Colégio, tens de dizer às pessoas que colégio no... Aqui colégio é uma coisa privada, atenção. Lá também? No Brasil também. Okay. Podia ser tipo... E normalmente os melhores colégios no Brasil são os privados. Então é por isso que as pessoas no Brasil têm essa questão de conquistar, de ganhar dinheiro para poder matricular os seus filhos em bons colégios, em poder pagar um plano de saúde, em poder... Aqui também é importante fazer esse parênteses, porque de fato, André, tu me chamaste a atenção, existe uma grande diferença entre a realidade que eu vivo no Brasil e a realidade que eu vivo aqui em Portugal, que vocês vivem aqui em Portugal. Portugal é um país, e eu diria na Europa, né, é um continente em que os países oferecem aos seus cidadãos excelentes serviços públicos, né? Portanto, a questão da saúde, a questão dos transportes públicos, a questão da segurança, a questão... Principalmente, né? Entende? A questão da educação, que nós lá temos que pagar em dobro. Portanto, nós pagamos por meio de impostos, mas também nós temos que fazer a contratação de serviços particulares, seja de escola, seja de plano de saúde, a questão da segurança, a questão dos transportes, né? A gente tem que comprar carro e tal. Mas isso para dizer que tem essa mesma diferença. Mas por quê? Por que a gente tem essa questão de querer ganhar dinheiro? Eu só quero ter uma vida... né? Não quero viver no luxo, mas eu quero ter uma vida confortável. E isso, a partir daí, começou a ressignificar. Eu comecei a ressignificar a minha vida e parar para pensar, mas por que eu tô trabalhando enlouquecidamente? Não tenho tempo para nada, porque nessa altura, André, eu trabalhava com eventos, então, assim, final de semana, madrugada, eu tava direto, né, em atividade. E aí foi que a minha saúde pediu socorro. Quer dizer... eu senti que eu tava ficando fraca e eu emagreci bastante e pronto. E aí eu fui fazer exames e a gente descobriu os nódulos na tireoide, aí depois fiz a cirurgia, etc.
Então, a partir daí, sim, eu ressignifiquei a minha vida e parei para pensar que nós somos frágeis. Exato. E que há muito a ser feito e que eu tinha apenas 25 anos, mas verdadeiramente porque somos frágeis, né? É como tu também com o teu acidente, né? Exatamente, sim. Sim, mas eu é um caso diferente, porque eu acho que acho que o acidente no meu caso foi um teste, entendes? Porque eu já pensava, eu já dava valor às coisas, esse valor do tempo, o valor das que nós achamos que são as pequeninas coisas, mas na realidade são as grandes coisas. Os momentos que passamos com as pessoas, o amor que partilhamos. Por isso é que isso tudo já era de significados da marca, entendes? E a marca não alterou nada, depois do meu acidente. Eu não fiz a marca e não estou a fazer isto porque tive um acidente, entendes? Claro que o acidente ajudou muito, porque conheci muita gente nova, etc. E outros casos, mas foi igual. Mas no teu caso foi se calhar esse momento, porque tu, antes da tua vida, tu nasceste numa família normal, uma família supostamente... Claro, é que ali eu acho que mudou o meu mindset, e a partir dali eu parei para pensar. Na verdade, ali eu tive a verdadeira noção de quem é que realmente se importa comigo. Exato. Da força, verdadeiramente, que eu tenho, uma força interna, né? De saber que as coisas vão ficar bem. É a fé em ti própria. Eu acho que exatamente. Há pessoas que dizem que é fé nas religiões, também pode ajudar. Sim. Mas no meu caso, por exemplo, vou falar por mim, acho que a fé foi fé em mim. Estás a ver? Eu via-me bem, entendes? Apesar de ter estado mal, né? Sem andar, sem nada, claro. Eu via que ia estar bem, entendes? É estranho. E é a mesma coisa, se calhar tu recuperaste bem porque vias-te bem, não, eu vou ficar bem, né? Exatamente. E é isso que eu disse, aqueles 2 primeiros dias eu fiquei mal, mas na sequência eu sabia que eu fui muito encorajada pela minha família. Exato. Graças a Deus eu tenho familiares de muita luz. Eu lembro da minha avó me dizer assim, nunca minimizou aquilo que eu tinha, mas ela me dizia assim: tu vai tirar isso de letra, vai ficar tudo bem, assim, as coisas vão ficar bem, isso, sabe, tu vai superar isso claro de uma maneira, enfim, vai dar tudo certo. Então, e foi daí não foi, tu já disseste que não foi daí que surgiu a ideia do lado beta, não é? Mas então o que é isso dessa tua versão beta que tu dizes? Explica aí bem. Desde sempre eu falo sobre isso, né, André? Apesar de tu seres Roberta, não é? E tu aproveitares o facto de seres Roberta. Mas essa eu acho a maior coincidência, que não é coincidência. Eu adoro muito... o teu nome, neste caso. Tipo, a minha alcunha. Porque assim... ser beta significa que não estamos completos, concluídos, somos seres imperfeitos e em constante evolução. Certo. E é assim que eu me vejo. Então, assim, o meu nome é Roberta, por coincidência, que não é coincidência, a minha alcunha é beta. No entanto, a versão beta, o estado beta da natureza, a natureza é beta, a essência da natureza é beta. Há milhões e milhões e milhões de anos que a natureza vem se alterando, vem se aprimorando, vem se melhorando. E isso por quê? Porque todos somos beta. Um grãozinho de areia que se modifica no Saara, no deserto do Saara, já não é mais o deserto do Saara do segundo anterior. Certo. E isso somos nós. Antes de estar aqui conversando contigo, eu era uma outra Roberta. E antes de ter vindo para Lisboa, eu era uma outra Roberta, e antes de ter ido para a França eu era outra, e antes... Tu percebe? Certo, então, certo. Nós somos eternos, nós vivemos em versão beta, nós somos seres imperfeitos em constante evolução e aprimoramento. E como é que se traz esse conhecimento e esse comportamento para uma maneira palpável e real? Por exemplo, imagina um empreendedor que lança um projeto. Vamos utilizar aqui o exemplo da Exquisite, do canal e do podcast. Isso começou de um jeito. Exato. Mas tu tem noção onde é que tu queres chegar. Pode ser que tu saiba os 2, 3 primeiros passos e tu sabe onde tu queres chegar. Pode ser que as coisas vão se melhorando nesse meio tempo. Tu vai conseguindo fazer as curvas, tu vai ser flexível, tu vai ser fluido. No entanto, agora imagina um outro empreendedor que ele sabe onde é que ele quer chegar
e ele começa a subir aqueles degraus. No entanto, se algo deu errado ou se ele encontrou um obstáculo, ele vai retroceder e vai começar tudo de novo, num outro caminho. Percebe? Então, o fato de ser beta, e por isso que é tão lindo isso, é que nós aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos com a nossa própria experiência. Então, essa modificação, esse jogo de cintura, de conseguir fazer as coisas darem certo a partir dos erros e a partir da experiência, isso é maravilhoso. Mas isso é que me fascinou logo desde o primeiro momento em que eu te conheci, sinceramente. Porque começámos a falar disto, eu nem sei, não me recordo do momento certo. Eu me lembro, André. Que se falou assim... Eu me lembro. Eu perguntei o que é... era por causa do trabalho da disciplina. Será? E aí, claro que sim. E aí eu perguntei o que vai ser o projeto de vocês. E eu lembro que o outro André, nosso colega, ele disse: vai ser Exquisite, mas se calhar é melhor o André te contar, que era tu. Okay, e aí eu lembro quando tu começaste a me contar a respeito do gato, a respeito do nome, a questão do propósito. E eu falei: olha só que bacana, eu tenho um empreendimento que se chama ladobeta.com, que é um site que basicamente é um site que está em constante atualização. No momento que eu faço um post de uma matéria, de uma notícia, ele já não é o site que ele era anteriormente. Ele, a partir dali, se atualizou. Certo. E assim é a vida. Nós somos beta, a vida é beta, a natureza é beta, o ser humano é beta, e eu acho isso maravilhoso. E eu fico muito entusiasmada em falar disso. E aí foi precisamente nesse almoço, lá no refeitório da faculdade, em que nós começamos a conversar sobre isso. E aí que existiu essa conexão, né, de propósitos e tudo. Sim, e é interessante se vimos nesse ponto de vista, né? De até agora, não é? O último convidado, o Josmar, né? Que eu entrevistei, foi no meu estúdio. Sim. E agora vim fazer aqui no estúdio do Daniel, não é? Pronto, é uma evolução, né? Vem ver se funciona, se é melhor, se não é. E é assim que tem que ser. E se eu não fizesse... E se eu não fizesse, não ia saber, não é? Continuava lá no meu, tudo bem, que eu acho que é bom, não é? É isso. Mas não ia saber como é que era o resultado deste, não é? E isto era uma evolução, se calhar aqui até vão começar a ser todos aqui, não sei, não é? Mas é isso, André. Agora pensa na indústria, pensa nas grandes corporações que lançam produtos ao mercado. O que acontece? Investe-se imenso dinheiro e imenso tempo para fazer pesquisa, para poder desenvolver o produto, né? Para fazer testes e tal, para tentar lançar o produto mais perfeito possível. Exato. Mas o que acontece? À medida em que ele é lançado e ocorrem recalls ou coisas assim, então precisa fazer isso para dizer que hoje em dia a indústria diminuiu o tempo e o investimento com essas pesquisas e entre o lançamento do produto para lançar efetivamente e se aprender com a experiência do usuário. E é isso que tem acontecido. E falando isso de uma maneira digital, né? Por exemplo, as aplicações dos smartphones e tudo, né? Periodicamente, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, a gente precisa atualizar. Então, por quê? Porque eles são lançados em versão beta. O Google é beta, o Facebook é beta, todos esses grandes, o Uber é beta, tudo é beta. Mas pelo menos eles foram lançados, estão aí revolucionando o mercado. O Uber revolucionou, o Airbnb revolucionou, o próprio iPhone, quer dizer, grandes produtos, grandes marcas que revolucionaram e são ainda a versão beta. Certo. Porque elas continuam em aprimoramento. E vêm novos, não é? Isto é uma constante evolução em todos os sentidos, não é? Em todos os sentidos. Essa é a ressignificação. E é isso que eu me conecto tanto. E tu sabe, né? Quando eu acho que, desculpa estar-te a interromper, claro. Mais até do que ser a todos os níveis, não é? Eu acho que as pessoas têm de ter noção disso, não é? Têm de ter essa consciência do agora, não é? De eu agora estou assim, mas no futuro vou estar totalmente diferente, não é bem assim, mas em certos aspectos sim, não é? Eu amanhã vou saber mais do que sei hoje. Sim, de fato. Mesmo que eu não saia de casa. Sim. Se eu mesmo estiver aqui o dia todo, eu amanhã vou aprender qualquer coisa, porque se calhar observei ali... sei lá, ou vai olhar um vídeo, vai assistir alguma coisa, vai ler um livro. Nós estamos sempre nos aprimorando. Estamos sempre em constante aprimoramento. E essa é a mágica da vida. Eu acho maravilhoso esse pensamento, acho maravilhoso.
E aqui só abrindo um parênteses para também falar que beta aqui em Portugal tem um outro significado, né? Os betos, as betas. Eu aprendi isso. E talvez no Brasil eles não saibam, mas é o nosso Patricinha, Mauricinho. Eles chamam aqui os beta, as betas e os betos. Sim, sim. Mas assim, então tem todos esses significados. Mas eu acho a versão beta, assim, o estado beta da natureza, o estado beta das coisas, eu acho isso fascinante. Exatamente. É o que te move, então, basicamente. Olha, ter a consciência de que a sociedade é beta, de que a natureza é beta, me faz adotar esse comportamento, de saber que hoje eu sou melhor do que ontem, mas eu sou pior do que amanhã. Porque isso são as nossas interações e as nossas conexões entre as pessoas que nos aprimoram, que vão nos melhorando. Sim. Mas de certa forma é uma motivação, não é? Tu também te dá aquela noção, não é? De seres grato à vida, não é? De amanhã poderes estar cá, ou de hoje estares cá e poderes evoluir, não é? Nesta tua versão. Sim, com certeza. E isso é que deve ser se calhar uma das maiores motivações que tu tens, não é? É uma grande motivação, é aquilo que me entusiasma diariamente a buscar conhecimento. Acabei de dizer que eu sou uma eterna aprendiz e uma eterna estudante. Então, de fato, assim, saber que eu sou uma versão beta me faz buscar cada vez mais conhecimento, me aprimorar. Tu vê só, eu poderia estar aqui na universidade cursando somente as disciplinas de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, que afinal é o meu curso. Certo. No entanto, eu peguei disciplinas do mestrado, peguei disciplinas de Publicidade e Marketing, peguei disciplinas de jornalismo, também. Quer dizer, ainda que eu já seja formada em jornalismo, também decidi pegar disciplinas. Então, assim, eu sou uma curiosa nata. Minha mãe diz que eu sou muito curiosa, sempre fui. Então, esse é um dos requisitos para ser comunicóloga. E daí, a partir daí, eu acho que sim. Eu acho que sou muito entusiasmada e eu procuro levar minha vida dessa forma, com entusiasmo, com um sorriso no rosto, que eu acho que isso impacta diretamente a vida das pessoas. Então, isso passando para o resto, né? Que tu não é só esta tua preocupação com esta versão beta, não é? O que te move é a versão beta, um bocado, não é? Mas tu tens os valores muito bem enraizados, este valor que tu tens pela vida, porque por isso é que também estás aqui, és uma boa convidada, não é? Para falar disto. Apesar do problema que também te aconteceu, nos 25 anos que tu já falaste, tu própria valorizas qualquer momentinho, não é? Tipo... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu lembro-me perfeitamente das conversas que nós tínhamos, de eu falar da marca e dos propósitos da marca, e até antes de falar dos propósitos da marca, tu própria, quando me ouvias a falar, tu repunhas, né? Punhas-te com as tuas opiniões e era exatamente a mesma coisa, não é? Tu ficavas fascinada, não é? Tu lembra de algum exemplo em específico? Se queres te diga, eram os almoços, né? Que era o maior tempo que nós passávamos lá na faculdade, mas sei lá, lembro devia ser de contar certas histórias, né? E tu dizeres que também que eras grata, não é? Eu acho que sim, eu desenvolvi isso, eu desenvolvi também o comportamento do pensamento positivo, certo. De saber que somos energia e que o pensamento é onda eletromagnética. Então o efeito do meu pensamento ele vai bombardear nas minhas células reações, e se for pensamento positivo são reações positivas. No entanto, as pessoas que pensam negativo bombardeiam reações negativas, né? E isso com certeza isso vai refletir nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Agora sim, é óbvio que tem dias que eu tô triste, eu sou ser humano, tanto quanto, sabe? Mas eu procuro, nesses momentos de tristeza, de solidão, eu me sinto muitas vezes muito só, especialmente nessas minhas vivências internacionais, né? Não tenho família, nem amigos próximos de laço já estreito aqui comigo, mas eu me sinto triste, me sinto só, e nesses momentos é que eu busco esse comportamento do pensamento positivo, de realmente pensar qual é o meu propósito. Eu estou aqui por um propósito, certo. Seja me enriquecer enquanto pessoa, enquanto profissional, me cercar de pessoas, e aí volta aquilo que nós falávamos no início dessa conversa, de que nada é por acaso, não existem coincidências, nós atraímos os semelhantes.
né? Então, à medida em que nós, na faculdade, começávamos a conversar a respeito desses assuntos inspiradores, e eu via que tu também tinha esse propósito, e eu me conectava diretamente. Então, pronto, eu acho que vem um pouco daí. A gente tem que estar sempre motivado, entusiasmado, ter um propósito nessa vida. E é por isso que eu acho tão lindo o propósito da Exquisite, que é a questão do compartilhamento de conhecimento, né? A questão do amor, o valor da partilha. O valor da partilha a questão do amor, a questão dos laços de amizades, relacionamentos. Eu acho isso... André, sinceramente, eu acho que essa é a graça da vida, essa é a mágica da vida. É a essência. Qual é a razão? Essa é a essência. Qual é a razão de estarmos todos aqui nesse planetinha, vivendo? Qual é o fato de eu ter saído lá do sul do Brasil, ter vindo pra cá e ter feito conexões tão engrandecedoras pra minha vida? E tu é uma delas. Muito obrigado, então, muito obrigado. Mas qual é a razão? Tudo tem uma razão, né? E eu queria deixar isso como mensagem aqui para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, que também procure qual é o seu propósito, procure qual é a sua razão. Nós temos uma razão de estar aqui, ou seja, qual é? Tente impactar positivamente o máximo de pessoas que te rodeiam, sabe? Eu tenho para mim, aquilo que tu André... estavas a dizer, aquilo que estavas a dizer, nós plantamos plantamos o pensamento ou a semente, o pensamento positivo, não é? E vamos, lá está, claro que temos os momentos maus, como estavas a dizer, mas se nós continuarmos a batalhar nesses momentos maus, não é, que estão a perdurar na nossa mente, vai vir coisas más, não é? Claro, entendes? Com certeza que sim. No teu caso foi o que aconteceu, no meu caso foi o acidente. Se eu tivesse pensamento negativo, tenho quase a certeza absoluta que eu neste momento não estava como estou. Entendes? E tu certamente era de igual forma, não é? Eu ali, com certeza que foram questões emocionais que desencadearam todo esse processo dos nódulos que tive. Com certeza foi emocional, com certeza. E para dizer, né, que coisas que acontecem na nossa vida desencadeiam uma reação de uma doença, né? Então, assim, é algo extremamente físico, não é uma coisa abstrata. Pensei, tive um mal-estar com alguém, me dei mal numa relação, ou, enfim, alguma coisa negativa que acabou desencadeando em mim algo... Não, isso é físico, sabe? Isso se materializa. Então... por isso que fica a mensagem aí de pensar sempre positivo. Exato. E então, Beta, agora se calhar já para terminar, eu ia-te perguntar o que é que tu deixas de conselhos às pessoas, não é? Para conseguirem ter este mindset que tu tens, de conseguirem ver a vida desta maneira, de estar sempre em constante aprimoramento, como estavas a dizer, da versão beta. Pronto, que conselhos é que tu darias? Claro, eu diria para que sejam gratos pela vida e compreendam que nada acontece por acaso. Para tudo tem um propósito, para tudo tem uma razão. Se tu começas a observar que tu estás atraindo muitas pessoas negativas, começa a te dar conta do teu comportamento, o que está acontecendo de errado aqui. Né? E por outro lado, se a tua vida está toda encaixadinha, as coisas estão acontecendo muito bem, seja grato, agradeça. Para isso tem uma razão, tem um propósito. E mesmo que as coisas não estejam a correr melhor, né? Temos de estar gratos só por estar cá, não é? Só por abrir os olhos todos os dias. Tem gente que não enxerga, né? Então só o fato de abrir os olhos todos os dias, respirar todos os dias, é a graça da vida, a mágica da vida. É isso mesmo, ao fim do dia é isso, né? E eu às vezes ponho-me a pensar e penso, há muitas pessoas que são, e é um bocado o objetivo da marca, não é? Consciencializar as pessoas nesse aspecto. E eu vejo muita gente alienada, por isso é o que até diz na história da marca, não é? Muita gente alienada com a vida que leva, não é? E não toma consciência de que, na verdade, nós estamos cá e vamos morrer, não é? Essa é a cena mais certa. Sim. Vamos morrer. Sim, todos temos consciência disso. E por isso
dos atos que nós tomamos, não é? E quando há tanta gente assim, não é? Que toma os atos por tomar, não é? Do género, eu dou muito este exemplo. A malta pensa, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, parece que o carro e a casa vão ficar para sempre, não é? Que nós vamos ficar com a casa e com o carro para sempre, certo? Mas se tu pensares bem, nós vamos morrer, a casa vai ficar, o carro vai ficar, não é? E as pessoas têm este pensamento de finitude, não, de eternidade, não é? Só depois quando se põem a pensar, ou quando os caras chegam à fase idosa, não é? É que olham para trás e pensam, fogo, porque é que eu não fiz aquilo, não é? O arrependimento deve ser a pior coisa, atenção. E é isso que eu não quero sentir, por isso é que eu estou a fazer tudo o que aproveitando esse intervalo entre o nascimento e a morte, tem um intervalo que costumamos chamar de vida. Isso, costumamos chamar de vida, então vamos aproveitar este intervalo chamado vida. Exatamente, não é? Exatamente. Agora, é isso, então eu acho que a mensagem que fica é essa. Eu quero muito te agradecer, André, por estar associando a minha imagem à Exquisite, me linkando a essa marca. Já gosto demais desse propósito e eu acho que o mundo seria um mundo muito melhor de se viver se existissem mais pessoas com propósito como tu, se existissem muito mais marcas com propósito como a Exquisite. Então, quero realmente te agradecer. Essa foi uma importante conexão que eu tive aqui em Portugal. Então, um querido amigo que eu conquistei aqui, eu quero que a gente nunca deixe de se falar, quero acompanhar esse projeto como é que está, se vai ser do Brasil ou do outro lado do mundo, não sei, ou daqui mesmo, né? Por que não? Mas quero acompanhar a evolução disso, porque afinal somos beta em constante evolução. Até onde é que nós podemos depois ver a nossa beta? O que é que podemos ver a beta no futuro a fazer? Olha, eu sou uma eterna estudante, uma eterna aprendiz, tem muitos cursos ainda que eu quero fazer. Mas no fim... Eu estou pensando em continuar aqui em Lisboa, continuar aqui em Portugal, um país que eu amo de paixão. Já não me imagino conectada com a realidade do Brasil, mas isso vamos ver, assim, eu tenho negócios no Brasil, tenho as minhas coisas lá, enfim, familiares e amigos, mas de toda forma eu imagino desenvolvendo a minha vida pessoal aqui. Vamos ver. Em termos de trabalho também, né? Tem portas aí se abrindo, coisas bem significativas para mim. Então, eu acho que, e de toda forma, existe aí o meio digital. A gente nunca vai perder o contato, assim, espero, né? E claro que essa conexão se desenvolva, se aprimore. Claro que sim. Então, olha, acho que é melhor terminarmos por aqui e ainda vamos ter, se calhar, muito mais oportunidades para falar. Nós vamos estar sempre conectados. É isso. Não é? E eu vou ter sempre uma jornalista com quem possa contar. Com certeza. Que isto é uma jornalista profissional. Entusiasmada, além de tudo. Entusiasmada, mas é muito bom ter este conhecimento. Por isso, acho que sim, vamos continuar a inspirar aí pessoas e a tentar trazer as pessoas para cima, não é? Para serem positivas, para estarem sempre a olhar para a sua versão beta, não é? E pronto, porque o mundo precisa de pessoas assim como tu. Entendes? Como nós. Como nós não, estamos juntos. Estamos juntos. Beijinho a todos. Beijinhos.